Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Amém. Eu queria que você desse uma salva de palmas também ao nosso Senhor pela oportunidade que nós temos hoje de estar aqui com o Pedro, fazendo mais um aninho de vida lá, o nosso garotão Pedro. No final a gente vai estar orando por ele. Amém? A gente vai estar orando por ele aqui e também pelo Cid que está nos visitando hoje. Quem que é o Cid? Tá ali? Tá fazendo aniversário hoje também, Cid? É? Uma salva de palmas também, irmão, no dia do aniversário. Escolheu, tá na casa do Senhor, adorando a Jesus. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 13. João, capítulo 13, no versículo 12. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, no versículo 12. O título dessa mensagem hoje é Uma lição de humildade. Uma grande lição de humildade. Aquele que, sendo Deus, que se humilhou, se esvaziou, vindo aqui nessa terra com forma de homem, sendo açoitado, sendo humilhado, escarnecido, sofrendo o pior do que naquela cruz poderia acontecer, porque o pior não era a cruz, porque o pior não era o açoite, o pior daquela cruz era a separação do Pai. Se não fosse isso, nós sofreríamos eternamente essa dor de estarmos separados do nosso Deus e do nosso Pai. Mas o sacrifício foi aceito. Essa cédula foi rasgada. E nós, nesse sacrifício, fomos reconciliados. Reconciliados diante do nosso arrependimento. Outra vez reconhecidos como filhos e filhos amados. Quantos são os gratos aqui nessa noite, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Esse, ao qual durante uma ceia que nós fazemos menção até os dias de hoje, inclusive hoje nós iremos fazer menção dessa ceia que aconteceu. Durante essa ceia, ele vai pegar uma bacia de água, vai cingir uma toalha, vai tirar a roupa de cima, vai se ajoelhar na frente desses discípulos e vai lavar os pés desses discípulos. E um pouquinho antes do versículo 12, talvez você não conheça aí um pouco a história, quando ele está fazendo isso, Pedro diz: não, o Senhor vai lavar os meus pés, como assim? Não, isso não pode acontecer. Como que o Senhor vai lavar a mim? E Jesus vai responder para ele: olha, você não compreende agora, mas depois você vai compreender o que está acontecendo aqui. Como nós hoje temos essa compreensão. Glória a Deus por isso. Pelo Espírito que habita em mim e você. Pelas Escrituras que continuam a nos revelar quem esse Cristo é na nossa vida. Então ele está ali, Jesus falando: olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo, Pedro. E Pedro, sempre aquele 880, né? Então ele diz: olha, então não lava só os pés, então lava as mãos, lava a cabeça, então dá um banho completo. Ele falou: não é o necessário o banho, é isso que ele vai falar. Para quem já se banhou, necessita só lavar os pés. E no versículo 11 vai dizer: pois ele sabia ali quem era o traidor, porque ele falou: vocês já estão limpos, mas tem um no meio de vocês, que era Judas Iscariote, que não está limpo. Então ele já sabia que no meio deles tinha ali um traidor. Esse banho aqui, irmão, para você que talvez não saiba, esse banho que ele está falando aqui, a lavagem completa do discípulo, que simboliza aqui o batismo. Então ele diz: já foi batizado, não precisa batizar de novo. Agora é necessário lavar os pés. O que quer dizer isso, pastor? É uma necessidade
numa confissão diária, em arrependimento dos nossos pecados, mantendo a nossa aliança com Jesus. Isso é necessário, lavar os nossos pés, irmos diante dele, nos arrependermos, estarmos em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja. O que essa mesa aqui simboliza, irmão? Fala de um passado, fala de um presente e nos dá a esperança de um futuro em Cristo Jesus. E nos faz mais do que pessoas que vêm num domingo à noite num prédio fechado, mas nos faz família. Nesse sangue, nesse corpo aqui representados. Quantos são família aqui? Dá um glória a Deus assim bem alto assim. Aleluia. Glória a Deus. Então, você já entendeu mais ou menos aí esse contexto. Aí a gente vai aqui para onde realmente eu falei para vocês, para o versículo 12, e essa lição de humildade do nosso Jesus. Diz assim: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? E eu pergunto para você nessa noite, irmão, você compreendeu o que Jesus fez? Nos dias de hoje, quando você provavelmente já leu essa palavra, você compreendeu realmente o que Jesus fez? Compreendeu? É uma pergunta para você. A igreja já está mais esperta comigo, né? Agora o pessoal espera eu falar o restante. Mas depois, né? Antes todo mundo, aí eu vinha falando, aí o pessoal, amém, irmão. É porque é isso mesmo. A gente precisa de compreensão sobre a revelação que nós estamos andando. Por quê, pastor? Porque senão, irmão, a gente vai estar como aquelas pessoas que qualquer lugar é direção, qualquer lugar é fim. E assim não é a caminhada com Cristo Jesus, amém ou não amém? Nós temos uma direção. Ele falou, olha, tem vários caminhos por aí, mas o único que leva até o Pai, Cristo Jesus. Ele é o único caminho. Então nós temos um caminho, nós temos princípios, nós temos uma verdade para trilhar. E aí ele vai dizer assim, vocês compreenderam? Versículo 13: vós me chamais mestres e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se praticar. Feliz você é, mas se praticardes. Você pode curvar sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graças, te bendizemos por esse tempo, pelos louvores entoados, os irmãos que foram levantados aqui, consagrados para a sua obra, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo culto da manhã, por tudo que o Senhor já fez aqui no culto da manhã. Te louvamos também porque sabemos, Pai, da tua fidelidade para com esse tempo, e o que nós pedimos para o Senhor é uma clareza de mente, Pai, é que o Senhor nos dê compreensão, sabedoria do alto para nós entendermos, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos revelar, porção de hoje, nessa noite de hoje, em nome de Jesus, e que mais do que sementes, Pai, que elas venham brotar, germinar na terra boa chamada nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que como essa palavra foi dita aqui, que mais do que compreensão, nós possamos praticar aquilo que nós temos aprendido, em nome de Jesus. Nós repreendemos aqui, Pai, toda ação maligna, satânica contra mentes e corações aqui nesse ambiente, caia por terra, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Sobre, Pai, famílias aqui nesse ambiente, nós declaramos a tua vida e vida abundante. A igreja diz amém. Glória a Deus, irmãos. Então, no finalzinho ele deixa uma orientação, ele passa aquilo que ele está fazendo, porque nós estamos vendo, nós estamos aqui, nós recebemos palavras, nós recebemos orientações, como ele fez, nós recebemos exemplos da parte de Jesus, de pessoas que estão do nosso lado, do que está escrito nessa palavra, mas ele dá o exemplo e no final ele fala, legal,
Você entendeu? Entendi. Agora pratica. Porque a única coisa que vai fazer a diferença na sua vida é se você praticar. Porque senão, irmão, nós agimos, nós podemos até ter o conhecimento, nós podemos até saber o que é o certo, mas sobre o conhecimento nós acabamos agindo sem sabedoria, porque a sabedoria é praticar aquilo que nós conhecemos. Posso ter muito conhecimento e não ser sábio, porque o sábio quando ele começa, a ação do sábio é quando ele começa a praticar aquilo que tem chegado até ele sobre informações. Muitas informações chegaram até a mim, irmão, e eu creio que você também, e que inúmeras vezes, aliás, inúmeras vezes a mesma informação chegou várias vezes, e eu não pratiquei, e eu colhi consequências muito pesadas com isso, bastante pesadas. Agora eu faço uma pergunta a você, talvez você tenha errado como eu também. Por que continuar? Por que continuar sem praticar? Por que continuar colhendo aquilo que vem e danifica e apodrece, aquilo que vem e oprime, aquilo que vem e mata? Por quê? Direções que foram passadas sobre a minha família, direções que foram passadas da parte de Jesus sobre o meu ministério, direções que foram passadas sobre a minha vida com Jesus. E quantos anos, irmãos, eu decidi que do jeito que eu estava indo estava bom, até bater várias vezes com a cara no muro e voltar quebradinho de novo. E o Senhor, a todo tempo, me enviando uma pessoa, enviando uma palavra, enviando alguém, dizendo: Jefferson, eu estou aqui. Por que não andar na direção que eu te dei? Uma direção de segurança, uma direção de paz, uma direção de equilíbrio, uma direção de vida. Por quê? Praticar é uma grande chave que ele fecha aqui os primeiros conselhos práticos dele, e ele vai dizer, abrir aqui agora uma visão com você. Todos nós corremos atrás da tal felicidade, amém ou não amém? Sermos felizes, é lógico, quem vai querer ser triste? Agora, tem uma felicidade que ela está por aí no mundo, ela tem um prazo de validade, ela é superficial, e tem uma felicidade ao qual Cristo falou. Aqui ele está falando lá, bem-aventurados esses que praticam, do grego makarios, da felicidade. Felizes são esses que estão praticando. Agora, não é uma felicidade ao qual a gente conhece aqui no mundo. É uma felicidade estabelecida por ele, ela é independente, ela é um estado de vida, ela é independente de circunstância. Felizes são esses, leves na vida, alívio na vida, tem esses. Ele está falando, Jesus, se você voltar um pouquinho aqui, em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, aliás, ele vai dar 10 versículos para mim e para você, falando o que é ser feliz. Bem-aventurados, inclusive, o primeiro versículo, ele começa mixando exatamente com o que está aqui, com humildade. Bem-aventurados os humildes de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Se eu falar aqui, irmão, olha, aqui tem um povo que vai herdar os céus, aqui tem um povo que vai ter galardão nesse céu, aqui tem um povo guardado por Deus, aqui tem um povo, nós vamos dar glória a Deus. Só que esse mesmo povo, ele está falando, são os mansos, são os limpos de coração, ou seja, que tem pureza no seu interior, são os humildes de espírito, são os que choram. Humildes de espírito que ele coloca ali, irmão, não tem nada a ver com financeiro, tá? Que às vezes a gente fala humilde e a gente confunde com miséria financeira. Não tem nada a ver. Humilde de espírito, aquele que chega diante da presença dele sem ter o que reivindicar, porque sabe que não é digno de nada.
Isso é ser humilde de espírito. Não é aquele que chega, lembra do publicano, fariseu? Não é aquele que chega e diz: Senhor, estamos aqui na sua presença, e olha, glória a Deus porque eu sou um pastor, glória a Deus porque eu tenho palavra aqui para ministrar, glória a Deus porque eu sou um dizimista na sua casa, glória a Deus porque eu sou fiel ao Senhor. Não, é aquele que chega como aquele publicano que diz: Senhor, como que eu dependo de Ti? Senhor, se não fosse a Sua presença na minha vida, se não fosse o Senhor moldando o meu caráter todos os dias, se não fosse a Sua destra poderosa me conduzindo, Senhor, eu sei exatamente quem eu sou sem a Sua presença. Senhor, não retires de mim a Sua mão poderosa, não retires a Sua destra sobre a minha casa, sobre a minha família. Os humildes de espírito, que sabem, reconhecem a grandeza dEle, a beleza da santidade dEle, sabem exatamente quem Ele é na sua vida. E Jesus continua falando: esses são os felizes, os que choram, porque esses serão consolados. E o choro vem na mesma sequência do humilde de espírito. Sabe que choro é esse? Não é esse que a gente se emociona, irmão, com qualquer coisa e a gente está chorando. Esse choro vem na mesma linha. Aqueles que choram são os que se arrependem diariamente dos seus erros e dos seus pecados. Exatamente o que Jesus está falando aqui nessa passagem. O próprio Jesus, aqueles que estão lavando os pés, irmãos, aqueles que aprenderam nessa grande lição de humildade o quanto são dependentes dessa graça e dessa misericórdia. Esses são os felizes, que independe, irmão, de que circunstâncias aconteçam aqui para tirar um sorriso do seu rosto. Não, é um estado do seu coração de felicidade naquele que projetou, naquele que fez, naquele que preparou, naquele que assim estabeleceu o que é uma verdadeira felicidade. Quem está comigo aí, diga amém. O nosso Jesus, ele começa então, eu não sei se você percebeu, mas lavando os pés desses discípulos. E, irmão, ali tinha uns vacilão ou não? Tinha, né? Ali tinha uns vacilãozinhos. E ele começa lavando o pé deles. Ali tinha gente que não ia crer nas palavras que ele falou o tempo todo. Ali tinha gente que falou para ele assim: se a chapa esquentar, se os caras vierem atrás de você, tô contigo até a morte. E que na hora que aconteceu, negou ele 3 vezes, na frente de todo mundo. Esses caras estavam ali. E ele, no exemplo de humildade, do que realmente é fazer parte dessa família, dessa mesa, e de um propósito macro, maior do que os nossos da vida, ele cinge aquela toalhinha e ele começa a lavar os pés, inclusive desses irmãos. Irmãos, aqui é uma compreensão minha e sua, de nós entendermos do Deus através de você que eu digo, irmão, é de você como igreja, nação santa, é de você como parte desse corpo, algo que Deus tem através de você, e isso é maior na sua conduta, na sua prática de vida, muito maior do que o que você desejou viver fora dos planos dele. Nós temos alguns exemplos na Bíblia com isso, e a gente sabe o quanto que é difícil andar nessa verdade. Quando nós falamos e cantamos aqui: venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Percebeu já a seriedade dessas frases? Quando a gente diz: seja feita a sua vontade, que ele cresça e eu diminua. Como eu te amo, como eu te adoro, não tenho outro bem além de ti. Frases que estão nas nossas canções e que transferem esse tipo de sentimento. Quando nós estamos falando isso, e se é a verdade no nosso coração, nós estamos falando: Senhor, que o seu propósito seja maior do que o meu nessa terra, através de mim. Não é o propósito dele por ele e para a igreja que está lá. Não, através de mim, através do que eu sou
como igreja nessa terra. A gente sabe o quanto que isso é difícil. Quem está ali na projeção com a gente? Daqui não dá para ver, gente. É Amandinha. Eu tenho alguns exemplos, eu vou dar 2 exemplos de pessoas que colocaram, irmão, o propósito macro acima do propósito de vida deles. Um é Paulo e o outro é Moisés. Paulo em Romanos no capítulo 9, coloca aí pra gente, Amandinha, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. Deixa eu falar aqui uma para você. Ele está intercedendo pelo povo de Deus. Ele está intercedendo por aqueles que precisam do Senhor, que ele quer um conserto naquele povo que ele deseja. Ou seja, ele poderia estar na dele, afinal ele está lá fazendo o papel dele, ele está implantando igreja, ele está seguindo, irmão. Então vamos seguir. Mas aqueles que decidiram em serviço e amor lavar os pés, eles nunca vão passar por esses sem que isso doa no seu coração. Jamais. Olha o que ele vai chegar a falar aqui nessa carta, irmão. Olha só: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho. Que isso, Amandinha? Você está muito veloz aí no negócio. Digo a verdade, não minto, dando-me testemunho, e a minha consciência no Espírito Santo. Olha o que ele vai dizer: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque, olha isso, eu mesmo, Paulo, poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos Deus, bendito eternamente, amém. Eu não sei se você percebeu, irmão, mas eu desejo ser anátema. Ele está falando assim: eu desejo ser separado. Por que você está aqui? Se eu fizer essa pergunta, por que você segue esse princípio, essa verdade? Por que você renuncia o seu eu todo dia? Por que você luta contra todo dia? Por que você está aqui nesse corpo integrado? Por que você decidiu andar por essa fé? E muitos vão responder: para ser salvo. Sim ou não? A salvação, pastor. Esse cara está falando assim: olha, eu retiro a minha parte nessa salvação, mas que esses irmãos te conheçam, reconheçam e sejam salvos. Sabe o que ele está fazendo? Ele está repetindo aquilo que ele já tinha visto Moisés fazendo lá em Êxodo, no capítulo 32, se eu não me... 32, 31 e 32. Coloca aí, Amandinha. Ele só está repetindo o que ele já tinha visto, e muitos de vocês conhecem essa passagem. Êxodo, é isso mesmo, 32, 31 e 32. Vê aí, Amandinha. Depois, aqui, irmãos, a mesma situação está acontecendo. O povo errou com o Senhor. Moisés está indo lá interceder pelo povo, está pedindo para Deus, e olha o que ele diz: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome É isso mesmo? Não é isso não. É Êxodo que está aí? 32? Tem certeza? (32, 31 e 32). Não me queima não, Mandi. Aí, negócio digital, Mandinho. Assim tornou-se Moisés ao Senhor, está intercedendo pelo povo, e disse: ora, esse povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa os seus pecados, senão risca-me e peço do teu livro da vida, que tem escrito em algumas traduções aí, está escrito do livro da vida. Olha, risca o meu nome do livro da vida, mas, Senhor, olha por essas pessoas, Senhor, veja essas pessoas, salve essas pessoas. Irmão, que amor invadiu o coração desses caras, ao ponto dele enxergar o macro, o propósito maior da igreja, e dizer: olha, eu coloco em risco que é a minha salvação, para que o seu plano seja concluído nessa terra. O que eles viram que a gente não viu? O que aconteceu aí, irmão? Eu fico chocado quando eu leio isso.
Senhor, derrama esse amor no meu coração. Talvez eu seja um homem, será que duro? Porque eu quero compreender isso. Eu quero chegar nesse lugar. Aqueles que entenderam a lavagem desses pés, o que é servir ao próximo em amor, irmão. O que é ali, como eu falei aqui no início, colocar o propósito dele acima dos nossos propósitos de vida. Isso é um grande exemplo para mim e para você. Porque senão, irmão, olha aqui para mim, nós vamos ficar aí parados nas nossas meninices, na falta de comunhão, na falta de unidade, na falta de perdão. Aí, afundados em ressentimentos, em mágoa, em rancor, em amarguras. O amor de Deus, segundo Ele mesmo, significa amar ao próximo. Você está sentado numa igreja que ama Deus servindo o próximo. Quando algumas pessoas me indagam e me perguntam sobre o restaurante Graça, por exemplo, pastor, você não acha que talvez com essa economia que eles fazem, as pessoas estão na rua, eles vão acabar usando droga? Aí eu falei, irmão, Jesus mandou dar. Ele não falou para fazer uma triagem. Ele falou para alimentar quem tem fome. Ele falou para poder visitar quem está preso. O que ele falou é para acolher o estrangeiro. O que ele falou é para cobrir quem tem frio. E ele falou, não só você faça aquilo que é físico, mas também leve a palavra de salvação. Nós temos irmãos aqui nessa noite, aqui, irmão, agora, que estão sentados aqui no meio de você, que fazem parte desse projeto, dessa ação. Estão aqui conosco, ouviram uma palavra, ouviram e viram um gesto de amor, daquele que as pessoas não entendem assim. Por que essas pessoas estão lavando os meus pés? Por que eles já deram 10.000 quentinhas? Por quê? Já sei, tem um negócio político aí no meio. Deixa chegar a eleição que a gente vai ver. Chegou a eleição, eu pergunto para vocês, qual foi o político que subiu aqui? E nem vai subir, irmão. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o reino. Tem a ver com uma palavra ao qual Cristo deixou para a igreja, que fosse cumprida através da igreja nessa terra. E você faz parte dessa igreja. Você faz parte desses que estão lavando os pés. Amém ou não amém? Amém. Sim. Senão a gente vai ficar perdendo tempo com isso. Amar a Deus significa amar o próximo. Abre aí pra gente 1 João, se você puder também. 1 João, no capítulo 4, versículo 10. Se não precisar você abrir, eu vou ler para você, está aqui também. Bem rapidinho, só para te dar um contexto bíblico do quanto isso é uma verdade e da parte do nosso próprio Jesus. Ele disse assim, nisto, versículo 10, 1 João, capítulo 4, ele falou assim: nisto consiste o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 15: aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também ao seu irmão. Aleluia. Não tem como nós expressarmos esse amor a Ele, se esse amor não existe com quem está sentado aí do seu lado, com aquele que acabou de chegar, aquele que já tem um tempo. Eu não sei quantos que estão entendendo isso, mas eu queria que você prestasse atenção na seriedade com que Jesus tratou esse assunto. Quem está comigo aqui?
Eu queria que você desse uma atenção a isso. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, irmão, andar no meio de contenda, andar no meio de maledicência, andar no meio de divisões, de fofocas, de ódio, de mágoas, andar com amarguras, isso desonra e isso profana o nome do Senhor. Eu quero que isso entre no seu coração em nome de Jesus. Fazer parte disso é uma desonra e é profanar o nome do Senhor. Abre aí, Amandinha, Provérbios 6, no versículo 16. Olha o que ele vai dizer. Irmão, preste atenção nisso. Isso é mais do que um pecado. Deus vai chamar isso de abominação. Não sei se você percebeu a seriedade com que nós estamos relatando aqui esse assunto. Preste atenção nisso. Eu vou deixar a minha irmã chegar. Isso. Para que todos possam ver. Amém? Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina essa prática. Isso tem que fazer parte, irmão, fazer parte do nosso caderninho de anotação diário. Porque olha que é muito fácil eu e você nos envolvermos nessas coisas. Ainda que você não queira, só por estar no ambiente você está, talvez não seja de forma tão direta, você entra no assunto e você, pronto, acabou, irmão. Nesse momento você está deixando de fazer parte dessa mesa. Nesse momento é algo que é abominável diante dos olhos do Senhor. Isso é sério, isso é grave. E alguns, irmãos, aqui, que eu digo no meio do corpo, igreja universal na terra, alguns aceitaram isso, irmão. Aceitaram os relacionamentos quebrados. Aceitaram nesse meio aqui o ódio, a maledicência, o ressentimento. Ficou algo como normal, e algumas pessoas falam assim: pastor, mas é inevitável, né, pastor, que aconteça, até mesmo dentro do corpo, é assim mesmo, né? Irmão, um momento de instabilidade, às vezes, emocional minha e sua, em que eu posso errar com você, você pode errar comigo, amém ou não amém? Somos falhos. Uma coisa é aqueles que têm a mente que maquinam o mal. Isso é outra coisa, irmão. Agora, uma coisa é quando nós erramos o alvo. É quando nós damos um vacilo. Falamos uma coisa que, poxa, não pegou bem. Não era para ter falado. E aí, nesse momento, na nossa instabilidade emocional, parece que é colocado uma venda nos nossos olhos. Espiritual, que essa venda ela faz com que a gente deixe de enxergar, mas não só enxergar, a gente deixe de tratar o perdão, a bondade, a unidade com a devida seriedade ao qual Jesus trata esses problemas ou essas soluções. A gente precisa ter a mesma seriedade de Cristo quando o assunto é esse, porque isso é o que mais tem minado a igreja na terra. Isso é o que mais tem minado os irmãos. Quantos irmãos saem com esse tipo de decepção da igreja? Simplesmente porque não entenderam um princípio bíblico. Quem que errou com você? Vai até ele, conversa. Não ganhou? Chama alguém, chama um presbítero, vai, ganha o seu irmão. E quando nós não fazemos aquele ódio, ele vai
ele vai aumentando aquele ressentimento, aquela mágoa, e essa mágoa vai nos transformando em outra pessoa, ao qual nós não queremos ser. Isso é uma verdade. Continua, e ele está dando exemplos de humildade, de serviço e de perdão, porque ele perdoou antes esses irmãos aqui. Imagina, eu estou lavando o pé do Alexandre e eu já sei que o Alexandre vai me negar. Eu já sei que tudo que ele fala para mim não vai acontecer, porque chegar em cima da hora ele vai dar as costas para mim. Eu estou te perdoando antes de acontecer. Estou lavando os seus pés. Ele está dando exemplos de perdão aqui para mim e para você. Porque muitos acham, irmão, que por guardarem parte de um testemunho, por exemplo, olha, eu não tenho problema com imoralidade, impurezas, eu sou um cara que trato bem a minha esposa, e talvez por eu ter parte desse testemunho guardado, eu penso que eu estou com essas bases espirituais cobertas, e na verdade não é isso que acontece. Jesus, ele disse que o principal, junto com o evangelismo, a grande comissão, é o amor fervoroso a Deus e o perdão em amor para com os outros. O principal, irmão. Por que o principal é o que a gente mais fala e o principal é o que mais adoece o povo dentro de igreja? Por quê? Porque como é difícil nós rompermos as barreiras que estão aqui, ó, os nossos limites que estão aqui, que são carne, porque para isso tem que ter mais dele em nós do que de nós mesmos. É só na mesma compreensão de perdão e amor que a gente consegue entender o quanto que nós fomos perdoados. E aí eu olho para o seu Antônio e falo: irmão, eu não merecia estar aqui. Olha o quanto eu fui perdoado. Quem sou eu para não perdoar o seu Antônio? É só quando eu chego nessa compreensão, irmão. Então eu entendo que se eu não vivo o perdão com meu irmão, é porque eu ainda não entendi o quanto eu fui perdoado por Cristo. Só tem essa explicação. E a gente precisa se aprofundar no quanto que a gente foi amado e no quanto que a gente foi perdoado. E perdoar, aliás, não perdoar, irmão, é viver abraçado com amargura. Não perdoar é viver aprisionado no pecado. É a seriedade que ele trata isso aqui. E eu falo perdoar, irmão, não é deixar para lá. Às vezes eu falo com alguns amigos e eles falam assim: não, Jefferson, isso aí eu já deixei para lá, isso aí já está resolvido. Bom, Jesus trata isso nessa seriedade dele como não algo que a gente deixou para lá, mas ele diz que precisa ser algo que não esteja mais no seu coração, não esteja mais no seu interior. Abre aí Mateus 18, versículo 35, Amandinha. Mateus 18, no versículo 35. Olha o que ele vai dizer. Vou abrir aqui na minha Bíblia também. Dezoito, 35. Ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Deixa eu ouvir um pouquinho antes aqui, só para você compreender, né, o que está acontecendo aqui. Ele está falando de uma parábola do credor incompreensivo. Um homem que teve uma dívida alta perdoada pelo seu senhor. E depois que ele foi perdoado, ele sai ali na porta e ele encontra uma pessoa que estava devendo a ele. E aquele homem suplica do mesmo jeito que ele perdoou. E ele fala não. Ele não perdoa e aquele homem vai preso. E os que estão do lado lá, eles ficam aterrorizados com aquilo e falam: como que você, cara, foi perdoado?
lá dentro com uma dívida mais alta, e aqui você não pôde ter misericórdia na vida desse irmão. E aquele senhor ficou enfurecido, irmão, e mandou ele aos verdugos. Sabe o que é isso? Eu também não sabia não. São aqueles homens lá que estão prestes a matar como é que é o nome? Outro nome. Não é o capataz, não, é o algoz. Aquele que está ali pronto mesmo para degolar você, ou para te chicotear, ou para arrancar a sua pele, ou para bater nas costas, aqueles instrumentinhos de chicote com ossos, não tem? Então mandou esse homem para lá, porque ele falou: poxa, eu tive misericórdia de você, e você não teve desse homem que te suplicou. Ele não entendeu o quanto ele foi perdoado. E 34, e indignando-se o seu senhor, rogou aos verdugos, isso que eu falei para vocês, até que pagasse toda a dívida. Assim também, olha o que ele termina, aí sim você vai compreender esse versículo. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Olha isso, irmão. Eu não sei se está entendendo, mas é Jesus que está falando. Jesus que está falando, é Mateus, então é Jesus, é Evangelho. É Ele que está falando aqui. Assim também meu Pai Celeste, Deus Pai, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Não tem aquela situação que a gente fala: tá tranquilo, pastor, mas quando entra num ambiente que tá só aquela pessoa, o ambiente muda, fica pesado, irmão. Tá tranquilo, pastor, mas nunca mais conseguiu dar o mesmo sorriso, nunca mais conseguiu falar do mesmo jeito. Por quê? Porque ainda existe algo aqui no seu íntimo. E ele está falando: você precisa entender o que eu fiz com você, e isso vai lavar tudo isso que ainda está no seu coração em relação àquele outro lá. Os homens que em humildade estão lavando, os homens que em humildade estão servindo, os homens que em humildade estão perdoando uns aos outros. Quando Jesus contou essa parábola aqui, sabe por que ele contou? Porque ele estava respondendo a Pedro, que falou assim: quantas vezes que a gente precisa perdoar? E aí na tradição judaica eram 3 vezes. Aí Pedro, para ficar melhor diante de Jesus, Pedro fala assim: Senhor, até 7 vezes, mais do que o dobro. Olha que legal. Aí Jesus responde e fala assim: não digo 7, mas 70 vezes 7. 7 vezes 7, 490 vezes. Aí tem gente que conta, irmão. Tem gente que conta. Eu já vi, 400, irmão, e 89. 491, viro-lhe a mão na cara dele. Quando chegar em 490, meu irmão. Bom, aqui eu quero trazer luz para o seu conhecimento, porque o significado aqui é que o espírito de perdão, ele vai muito além dos nossos cálculos humanos tão mesquinhos. Aqui é como se fosse uma gíria sendo usada. É quando a gente fala assim, por exemplo, aqui no nosso país a gente fala assim: Lucas é 10. Então eu estou dizendo pro Maia, ele é uma pessoa confiável, pode fazer negócio com ele. Lucas é 10. É alguém que vai te pagar. Lucas é alguém que vai te respeitar. É o nosso jeito de falar. Aqui era um jeito de falar. Quando a gente está falando, fala aí em outro país, irmão. Pessoa que não tem o português fluente, que é de outro país, fala assim, ele vai falar: olha, Lucas é um número? Ele não vai entender, porque é uma linguagem nossa, amém? Em Portugal dizem que é 20. Aí tem um amigo meu que foi para lá e ele falou para um garçom assim: esse garçom, pode promover para o dono. Vocês sabem que os portugueses são simpáticos pra caramba, né? Vocês não sabem não? Eles são que nem uma porta, meu irmão. Duro. Aí falou assim: pode promover esse rapaz aqui, que esse rapaz é 10. Aí o dono ficou bravo com o seu funcionário, porque lá o perfeito é 20. Então ele falou: esse cara aqui é mediano. Ele falou 10, esse cara é mediano. Então como é que de lugar em lugar
a nossa forma de comunicação. Aqui era uma forma de comunicação do quê? Da excelência no nosso coração em perdoar. Em ter mesmo o mesmo sentimento, como Paulo disse, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Quem está comigo aí? Alguém disse uma certa vez que não perdoar é como tomar um veneno para que outra pessoa morra. Você pega o veneno na mão, você toma o veneno, achando que a outra vai morrer, mas quem está morrendo é você. Quem está definhando na falta de perdão é você. Quem na verdade que fica ali à noite e não dorme, e aquela pessoa... Irmão, para você que já é casado, você já tem a sua esposa, já tem o seu marido, tá bom, dorme só com ele. Não dorme com outra pessoa na cabeça não. Cheio de mágoa, cheio de ressentimento, seja livre disso em nome de Jesus, meu irmão. Seja livre no Senhor. Seja livre. Tenha o alívio que nós encontramos no perdão. Eu quero passar, para a gente finalizar, porque nós vamos ter um momento de ceia, alguns dados que a ciência, depois de 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, a ciência começa a reconhecer, sendo que Jesus já tinha falado tudo. Mas que a ciência começa também a comprovar. Alguns estudos, eu peguei alguns estudos, algumas pesquisas, inclusive em alguns hospitais grandes dos Estados Unidos, eles fizeram algumas pesquisas e eles concluíram que as pessoas que passaram por isso e que perdoaram, que essas pessoas elas foram protegidas do estresse ao longo prazo, que elas melhoraram a sua saúde física e mental, que elas foram, preste atenção nisso, elas foram fortalecidas no processo de recuperação de traumas de infidelidade no casamento delas. Elas foram fortificadas. Pesquisas que em um hospital, se eu não me engano, da Carolina do Norte, eles comprovaram que 84% das pessoas que estavam ali, que passaram por esses testes durante 2 anos, que estavam ali com doenças emocionais, físicas, com depressão, com dores musculares, com hipertensão e até câncer ali no meio delas, muitas delas, aliás, 84% delas sofriam com a falta de perdão. Não estou dizendo que a falta de perdão foi o que gerou tudo isso, mas foi comprovado que desencadeou situações assim, ou doenças assim. Chegaram a agredir o físico da pessoa. Por que viver com esse veneno dentro de mim, de você, irmão? Para quê? Uma vida inteira passa para no final você chegar, porque no final a gente chega, porque o cabelinho branco vai chegando, né? Barbinha branca. Aí lá no final a gente fala: aonde que eu estava com a minha cabeça? Que eu passei uma vida perdendo tempo, energia com isso. Porque eu me coloquei nesse lugar. Abre aí, Amandinha, pra gente, Marcos 11, 28. Marcos 11, 28. Tô até com medo agora, eu vou até abrir a minha também, Amandinha. 11, 28. Vinde a mim, Marcos. Agora fui eu, Amandinha. Eu voltei em Mateus. Mas era uma palavra que servia pra gente também, né? De alívio da parte de Jesus. E eles disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondeu, disse-lhe: também eu vos perguntar uma coisa, e respondei-me, e então vos direi que autoridades são dessas coisas. Irmãos, Jesus, em certa situação, depois da oração do Pai Nosso, quando ele vai dizer assim: perdoa como eu tenho os perdoado. Ele lá no final de tudo, depois
do amém, ele vai dizer: perdoa esse irmão, para que assim o Pai Celeste vos perdoe nos céus. Se você consegue compreender que às vezes nós estamos nos esforçando em algumas situações e testemunhos, e guardados nesses testemunhos, e que aquilo que é o mais básico a gente tem falhado, ou a gente não percebe o quanto Ele considera isso primordial. Lavar os pés uns dos outros. Aqueles que estão em humildade, aqueles que estão em sabedoria, em verdade, em amor, e compreenderam o que é servir um ao outro. Aqui, a primeira coisa é a humildade em perdão, e a segunda coisa que ele vai definir é o serviço nesse corpo. Como nós vimos os irmãos aqui, reconhecendo o ministério, esses entenderam o recado de Jesus. Chegaram lá no versículo 17 e fala: feliz eu sou, porque na compreensão dessa palavra eu posso praticar, porque aquele que foi enviado é Ele que pode mudar o que precisa ser mudado no meu interior, ou restaurar o que precisa ser restaurado no meu interior. É Ele que abre os meus olhos para isso, é Ele que está abrindo os nossos olhos para isso. Eu quero te dizer, irmão, em nome de Jesus, que é possível sim, é possível viver uma vida sem amarras, uma vida sem esses pesos, esses fardos. É possível, irmão, você viver em paz consigo, em harmonia com Deus e com a igreja. Porque foi Ele que falou que é possível nele. Foi Ele que deixou uma palavra. Faça parte você dessa mesa, ao qual os irmãos assentados nela têm lavado os pés uns dos outros. Como, pastor? Eles têm se recolhido à sua pequenez e deixado a grandeza de Jesus ser maior neles. Para isso é verdade. É preciso a gente não olhar mais os argumentos. Uma vez eu ouvi de um pregador: olha, morto não mexe, morto não reage, morto não responde. Quem morreu com Cristo Jesus, mortificada ficou essa carne, porque agora é Ele quem vive em você. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé, sem sair do seu lugar, sem falar com esse irmão. Nós vamos ter esse momento onde nós vamos participar dessa mesa, mas antes desse momento, irmão, gostaria que essa palavra ela pudesse abrir cura no seu coração. Se não, quanto ao serviço em humildade no corpo, ou no que o corpo necessita, na humildade de reconhecer que é melhor ser um com aquele ao qual Jesus também morreu por ele. Não tem esse vacilão que errou contigo? Então, Jesus morreu por ele também. E pasme se você também já errou com algumas pessoas. Agora, eu te pergunto, dentro da parábola a qual Jesus falou, qual é a sua reação? Você que recebeu um perdão que você não merecia,
diante daquele que falhou com você? O quanto que você compreendeu? Abra o seu entendimento.